pesquisa da genômica no câncer de pâncreas. Então, doutora Maribel, fique à vontade, né, para nos mostrar. Trata-se de uma revisão sistemática com meta-análise que avalia, né, realmente qual é que é a utilidade clínica das provas genômicas, né, nos pacientes com câncer de pâncreas. Então, fique bem à vontade, doutora Maribel, para nos apresentar esse tema. E depois nós vamos ter um caso clínico de uma lesão cística pancreática que o Dr. Cristiano Belou vai apresentar para a gente. Então, vamos lá, por favor. Buen día con todos, doctores. Hoy voy a presentar el artículo titulado Viabilidad y utilidad clínica de la ultrasonografía endoscópica en la adquisición de tejidos para comprender el perfil genómico en cáncer de páncreas, una revisión sistemática. Los temas que se van a tratar en el índice: introducción, metodología, resultados, discusión, limitaciones y conclusión. En cuanto a la introducción, el objetivo principal es evaluar la tasa de éxito de la secuenciación de la punción aspiración guiada por ultrasonido endoscópico en el adenocarcinoma ductal pancreático. Las tasas de detección de mutaciones en genes principales y potencialmente accionables, y las tasas de concordancia de mutaciones con otros tipos de muestras o métodos. El adenocarcinoma ductal pancreático, como bien sabemos, tiene opciones terapéuticas limitadas y un mal pronóstico de supervivencia, teniendo el diagnóstico en etapas avanzadas. Se están dando tratamientos innovadores como la gemcitabina más el nab-paclitaxel o el FOLFIRINOX, pero estos es más que nada para tratamientos individualizados. La tasa de supervivencia a 5 años llega a un 10% aproximadamente, pese a estos tratamientos innovadores. Lo que se está viendo es que se debe dar las terapias personalizadas de acuerdo a las mutaciones genómicas germinales o somáticas, por lo cual con esto se podría mejorar los resultados del tratamiento del adenocarcinoma ductal pancreático. Las guías actuales recomiendan la aplicación del perfil genómico completo, ¿no?, lo cual se va a hablar en esta exposición. La secuenciación de nueva generación identifica alteraciones genéticas y moleculares de células cancerosas. En estudios prospectivos se han visto que la sensibilidad de la obtención de tejido guiado por ultrasonido endoscópico para el diagnóstico de masas pancreáticas sólidas supera el 80%. Como vemos, es un porcentaje regular elevado. Permite para ello la evaluación citológica y patológica estándar, pero además nos permite hacer estudios de inmunohistoquímica y análisis moleculares que actualmente nos permiten hacer, gracias a ello, las terapias individualizadas. El análisis genético, ¿en qué consiste? Se centra en uno de los más comunes, que es la mutación del gen KRAS y el perfil genético completo. Se dice que en forma común se estaba haciendo el estudio del gen KRAS, pero se ha visto que para estas terapias individualizadas, personalizadas, se necesita contar con un perfil genético completo. La obtención de tejido guiado por ultrasonido endoscópico nos va a permitir la evaluación diagnóstica
hasta la toma de decisiones terapéuticas en el manejo del adenocarcinoma ductal pancreático. Para ello mencionan que nosotros debemos obtener muestras suficientes y de alta calidad, que es sumamente crucial para la secuenciación de nueva generación. La punción aspiración con aguja fina guiada por ultrasonido endoscópico frente a la biopsia con aguja fina, se está viendo cuál de ellos es el mejor para poder hacer la secuenciación de nueva generación. Aparte de ello, se tiene que ver factores, ¿no? Como el tipo de muestra, el método de preparación y los requisitos mínimos de la cantidad de ADN, que estos pueden afectar la tasa de éxito de esta secuenciación de nueva generación. Pequeñas muestras obtenidas por ultrasonido endoscópico representan la heterogeneidad genómica de todo el tumor. Para ello, ¿no? Incluso hay indicaciones, por ejemplo, que nos dicen que se deben tomar como mínimo de 2 sitios diferentes para poder tener una heterogeneidad genómica. En cuanto a la metodología, se ha visto la fuente de datos y estrategia de búsqueda. Para ello, se realizó una búsqueda bibliográfica, sistemática y exhaustiva en PubMed, Embase y la biblioteca Cochrane hasta el 31 de octubre del 2023. Las principales palabras claves de búsqueda fueron neoplasias pancreáticas, ecografía endoscópica, el PAF, el PAM, el perfil genético y la secuenciación de nueva generación. Las siglas que usaron ellos es la NGS. Para ello, se han utilizado criterios de inclusión, los cuales eran: 1. Estudios que realizaron un análisis del perfil genético en tejido de adenocarcinoma ductal pancreático obtenido mediante punción aspiración con aguja fina guiada por ultrasonido endoscópico, ya sea utilizando las agujas FNA o FNB. 2. Estudios que analizaron al menos 4 genes relacionados con el cáncer, incluido el más común, el KRAS y el P53. En cuanto a los criterios de exclusión, se han visto estudios que solo evaluaron la suficiencia del tejido o midieron la cantidad de ADN sin datos de secuenciación. Esos estudios se han excluido. Estudios dirigidos a lesiones quísticas, pancreáticas, tumores neuroendocrinos pancreáticos o lesiones pancreáticas de diagnóstico incierto. Estudios que realizaron inmunohistoquímica o análisis del transcriptoma y artículos que no estaban escritos en inglés. En esta revisión sistemática se han utilizado todos los estudios que eran escritos en inglés. Por eso acá los han excluido los que no estaban en inglés. Y también aquellos que eran series de casos, ¿no? En el cual tenían una muestra menos de 10, un marco muestral menos de 10, los que eran comentarios, revisiones. El estudio, ¿qué ha evaluado? Ha evaluado parámetros medidos de la tasa de éxito de la secuenciación, tasas de detección de 4 genes principales impulsadores y accionables, y la tasa de concordancia con otras muestras o métodos ya existentes, ¿no? Y que tienen una alta sensibilidad y especificidad. En cuanto a los resultados. Se han visto en los resultados de búsqueda y características de la población, se tomaron 9 estudios, los cuales eran estudios prospectivos y 14 estudios retrospectivos. En total, son 23 estudios que formaron, ¿no? La revisión sistemática.
De estos 23 estudios, 12 fueron tomados de regiones orientales, 11 de regiones occidentales. 9 estudios de ellos utilizaron la aguja FNA. 7 estudios de ellos utilizaron la aguja FNB. Y en 8 estudios de ellos se vieron la utilización de ambas. En cuanto a la utilización de la tasa de éxito de la secuenciación, se ha visto, ¿no? Como podemos ver acá en el resultado, se ha visto que de 19 estudios, el 83,9% tuvo una tasa de éxito, ¿no? De los 19 estudios, el 83,9% una tasa de éxito de secuenciación. Mientras que se ha visto en el estudio que la publicación del año, ya sea menos del 2020 o mayor del 2021, la región, ya sea oriental o occidental, el tipo de aguja utilizada, ya sea una FNA o una FNB, el tamaño de la aguja y el tipo del espécimen, como también el método de procedimiento simple, no tuvieron diferencia significativa, ¿no? Pero si se tomaron, por ejemplo, ahí vi en el artículo solo 2 estudios, ¿no? Vieron que en 2 estudios que se utilizaron agujas de 19G y 22G, la aguja de 19G mostró una tasa de éxito de secuenciación superior, ¿no? Como vemos, un radio de 2,49. Pero viendo todos los estudios en conjunto, no hubo una diferencia significativa, teniendo un valor de P menos del 0,005. Mientras que podemos ver acá en la tabla que el requerimiento mínimo de ADN es el único que tuvo diferencia significativa, mientras que la muestra es menor de 50 nanogramos, podemos ver que existe una tasa de éxito de secuenciación del 91,4%, teniendo un valor de P menos de 0,001, siendo significativo. A comparación, si tenemos una muestra de requerimiento mínimo de ADN mayor o igual de 50 nanogramos, no fue significativo, teniendo una tasa de éxito de secuenciación de 59,6. Continuando con la tasa de éxito de secuenciación y los resultados, se vio que para el gen P53 hubo una tasa de éxito de 63,2. Para el gen SMAD4 de 22,4 y el gen CDK2NA un 18%. Estos genes, si bien es cierto, no son muy comunes como el CAN-RAS, pero se encuentran terapias personalizadas. Ahora, en cuanto a las mutaciones, se ha visto que para el gen de reparación por recombinación homóloga, ¿no? El llamado gen AGA-EGI, se ha encontrado una tasa de éxito de secuenciación del 10,9, para el gen BRAF 3,2 y para el gen KRAS G12C un 2,3%, teniendo un buen intervalo de confianza y un radio para cada uno en un valor significativo. Las tasas de detección de mutaciones en los principales genes impulsadores o genes potencialmente accionables
En este caso, el gen KRAS es la mutación más frecuente que se ha visto en el adenocarcinoma ductal pancreático. Se ha podido ver que mediante el ultrasonido endoscópico se puede llegar hasta un 86,4% a detectar la tasa de mutación, ¿no? En los pacientes. Como podemos ver, es un alto porcentaje, el cual se puede hallar mediante ultrasonido endoscópico. La tasa de detección de mutaciones en los principales genes impulsadores o genes potencialmente accionables, podemos ver aquí, llegan a un porcentaje de 17,7%. Es un elevado porcentaje, el cual nos puede ayudar a llevar a una terapia individualizada en estos pacientes. En cuanto al análisis de concordancia mutacional, se hizo una comparación del perfil genómico completo en 7 estudios. Y en cuanto a la toma de muestras guiadas por ultrasonido comparado con los especímenes quirúrgicos, ¿no? En todo el mundo, fue de un 81,6%. Como podemos ver, es un alto porcentaje que se asemeja a un espécimen quirúrgico. Y la comparación de mutaciones del gen KRAS mediante ensayos en los cuales se comparaba la secuenciación de nueva generación con el PCR, se realizó en 3 estudios y se llegó a una concordancia de un 81,1%. El porcentaje es bastante elevado. En cuanto a la discusión, elaboración de perfiles genéticos, ¿no?, completos, integrales, supone un reto importante para los pacientes con cánceres de páncreas irresecables. Afortunadamente, esto se puede realizar mediante el ultrasonido endoscópico, el cual nos va a permitir realizar estos perfiles genéticos integrales, completos. Incluso, ¿no?, nos ayuda para aquellos pacientes que no son aptos para la cirugía. La tasa de éxito global de la secuenciación de nueva generación se ha visto que ha llegado a un 84% según el estudio, lo que refleja un índice de éxito relativamente alta. La prevalencia de las mutaciones potencialmente accionales fueron del 18%. La tasa de concordancia mutacional agrupada entre las muestras guiadas por ultrasonido y las quirúrgicas, el porcentaje de muestra fue del 82%, siendo también una tasa bastante alta. Y la cantidad mínima de ADN influyó en la tasa de éxito en la secuenciación de nueva generación, ¿no? Como lo mencioné, que llegó incluso más del 90% si se tomaba una muestra mínima de ADN menos de 50 nanogramos. Comparando las tasas de éxito de secuenciación reales, ya sea entre el FNA y el FNP, ninguno de los métodos demostró superioridad, pero sí se ha visto en estudios que mientras la agulha sea un poco más gruesa, se ha visto mejor tasa de éxito en algunos estudios, ¿no? Aparte del estudio que estamos viendo ahora. Las tasas para muestras frescas congeladas, también en parafina y en base líquida fueron del 87, 80 y 88% respectivamente, ¿no? Lo que demuestra diferencias mínimas, pero cabe resaltar que se ha visto en estudios que si se pone la muestra en base líquida, dice que se evita, por ejemplo, que la muestra sea manchada con glóbulos rojos, ¿no? Es algo que resalta en la discusión.
Los genes P53, SMAD4, el CDK2NA muestran una marcada diferencia de las tasas de detección entre las muestras de ultrasonido y las muestras quirúrgicas. Las alteraciones oncogénicas asociadas con genes, ¿no?, de reparación por recombinación homóloga, el llamado AGA, incluidos el BRCA1 y el 2, el ATM y el PALP2. La eficacia terapéutica, ¿no?, se ha visto si nosotros encontramos estas alteraciones oncogénicas, se puede dar una terapia individualizada a través de inhibidores de la poli-ADP ribosa polimerasa. Y como, por ejemplo, si nosotros encontramos una mutación BRAF B600E, se puede utilizar una terapia individualizada que sería el inhibidor del BRAF Bemurafenib. El porcentaje de muestras obtenidas mediante ultrasonografía endoscópica y quirúrgicas fue del 82%. Por lo tanto, se recomienda la toma de muestras de al menos 2 sitios diferentes durante el análisis del perfil genómico completo mediante ultrasonografía endoscópica. ¿Cuáles son las limitaciones que tuvo el estudio? Se observó una heterogeneidad considerable en el análisis combinado. Algunos pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático presentan mutaciones potencialmente accionables. Las terapias dirigidas eficaces siguen siendo limitadas. La inclusión de varios estudios retrospectivos podría haber inducido también al sesgo. Conclusión. El perfil genómico integral del adenocarcinoma ductal pancreático mediante muestras obtenidas por punción, aspiración con ultrasonido endoscópico demostró su viabilidad en la práctica clínica. Aproximadamente el 18% de los pacientes sometidos a perfil genómico integral presentaron mutaciones potencialmente accionables, lo que destaca el potencial de las terapias personalizadas, ¿no?, como lo que se mencionó anteriormente. Muito obrigada. Eso sería toda mi exposición. Obrigada. Graças, Maribel, por sua excelente exposição. Esse é um tema interessante, né? Porque mostra que a ecoendoscopia com biópsia, quer seja ela por FNA, quer seja ela por FNB, consegue material suficiente para uma avaliação genômica desse tipo de lesão, que é o adenocarcinoma ductal. Entretanto, eu acho que esse trabalho mostra muito bem que apenas 18% de todos os genes analisados e do perfil genético permitiria, entre aspas, a utilização de uma quimioterapia direcionada a esse tipo de lesão. Então, mostra exatamente aquilo que eu venho dizendo já há muito tempo, né? A gente tem hoje o perfil genético, que é o NGS, nós temos inúmeras provas, por exemplo, para tentar fazer o diagnóstico de certeza do adenocarcinoma ductal, mas infelizmente a utilidade prática desse tipo de avaliação ainda é muito pequena. A gente precisa realmente desbravar outros campos para tentar equacionar essa situação. E eu acho que esse é um ponto fundamental que eu vou colocar agora em prática para a gente discutir. Então, eu queria ouvir a opinião já direto, né, do Fila, porque eu acho que esse é um ponto fundamental, quero saber a opinião dele, porque o Fila já há algum tempo a gente vem pesquisando no adenocarcinoma ductal alguns genes, como por exemplo a instabilidade, o P53, avaliamos também a instabilidade microsatélite. Então eu faria a seguinte pergunta para o Fila. Fila, o que é que você pensa a respeito desse estudo em relação à prática clínica diária
E qual que é hoje o perfil genético que você pode rodar para uma ecoendoscopia onde nós temos a obtenção de material com FNA ou FNB. E outra coisa, como você tem bastante experiência com a FNA, né, e agora, ultimamente, você tem tido uma grande experiência com a FNB, qual das duas é melhor? Ou se o trabalho que mostrou uma revisão mostra que tanto uma quanto a outra pode dar esse tipo de diagnóstico. Então, bom dia, Fila. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desses itens. Obrigado, bom dia a todos. Bom, obtenção de material que se estenda até a biologia molecular, o FNB, claro que é muito mais seguro. Então, eu acho que de importante, o painel imunistoquímico que a gente tem disponível, olha, a taxa de obtenção de resultado é praticamente 100%. Quer dizer, atualmente, né, com as biópsias que eu tenho recebido, eu acho que não lembro de nenhum caso que deu inconclusivo o que a gente dispõe em imunistoquímica. Então, que são, né, o P53, a instabilidade de microsatélite, o HER2 e o CD4N, que foi mostrado aí, é o P16. Então, é possível fazer. Também é um supressor, é um gene supressor de tumor, né? O SMAD4, eu não tenho no meu painel, mas ele é também, pela imunistoquímica, a gente encontra. O SMAD4 é muito relacionado a positividade dele é muito relacionada à invasão perineural que ocorre no adenocarcinoma ductal. Bom, então esse é um perfil que a gente aciona pela imunistoquímica. O que eu tenho para dizer é que praticamente sempre sobra material para o painel genômico também, tá? Então, atualmente, nós não temos tido problema. É citado aí no trabalho que, às vezes, o FNA, eles colocam em líquido, o líquido de preservação para citologia, que aí eles citam que é importante que ele retira as hemácias, né? E facilita para a posterior análise. Bom, mas eu acho que aí o material conservado em formol e emblocado em parafina, eu acho que é muito superior praticamente sempre. Qual é o problema que eu já percebi que a gente enfrenta? Os oncologistas pedem o bloco em parafina para encaminhar para um laboratório especializado em patologia molecular, e quem faz a extração, na imensa maioria das vezes, não é patologista, né? E é muito comum eu receber ligações dizendo, olha, o material era escasso, ou eu encontrei um número de células pequeno para o resultado final. Então, isso daí é muito mais a, a, a não capacidade de obtenção do material derivado de uma punção ecoguiada do que propriamente a real representatividade do material. Então, vocês perceberam que aí deu em torno de 80% de representatividade, né? E quando a gente percebe a prática aqui, ela é distinta. Qual é a razão? Todas as equipes estão treinadas para retirada de material obtido em peça cirúrgica, né? Então, eu tive esse mesmo problema nas biópsias ecoguiadas de pulmão, né? A mesma coisa.
tem material representativo, e na hora da extração, o pessoal não consegue representatividade. Tá? E, finalmente, só falar rapidamente dos resultados, né? Então, a instabilidade microsatélite para o ductal é de em torno de 2%. Quando ele está associado à origem ao IPMN, vai para 12%. O HER2 é praticamente em torno de menos de 10%, de uma forma geral, porém, quando ele está associado à histogênese, o adenocarcinoma ductal associado à histogênese pelo HER2, isso sobe, pela literatura, 20% a 30%. Na minha experiência, eu sou ruim de números, mas eu estou em torno de 15% de HER2 3 cruzes. HER2 2 cruzes, que eles chamam low, né? O baixo, o HER2 baixo, isso sobe sim para 20%. Tá? Taxa de sucesso, claro, a gente não tem muita experiência, acho que você já falou, acho que ainda com o que nós temos disponível, que são as medicações para a mutação de Carras, principalmente, eu não tenho grande experiência, mas não sei se o pessoal da oncologia está presente, talvez possa ajudar. Né? P53 positivo em torno de 80% dos casos, né? Mutado, né? A gente faz a proteína P53, ela indica a mutação do gene TP53, né? Tá? P16 eu não tenho feito, mas é muito fácil de fazer. O P16 é muito utilizado para o HPV, não é? Então é bem fácil de fazer também. Não sei se eu atingi o que você me pediu, Celso. Não, foi muito bom, Fila. Eu acho que é exatamente isso. E eu quero só complementar, depois eu vou pedir para a Raquel falar, porque a Raquel levantou a mão. Eu quero saber o seguinte, por exemplo, se você recebe um material de ecoendoscopia com punção, ou por agulha fina, ou por FNB. E aí você tem um pouco de dúvida em relação a fechar o diagnóstico único exclusivamente pela hematoxilina e eosina, tá? Quais são as provas ou quais seriam as sequências genéticas que você usa para afirmar esse diagnóstico? Você faz isso ou se isso não é corrente na sua prática clínica diária? Bem lembrado, viu, Celso? Esse tipo de problema eu tive bastante com a FNA. E basicamente o que eu usava era o KI67 e o P53. Tá? Era com isso que eu lidava. Porque às vezes as células estão inseridas numa área muito desmoplásica, e então você marca uma citoqueratina para entender que aquilo lá não é um leucócito, né? Em seguida, o P53 quase sempre está bem alterado, quase sempre tem uma alteração, uma positividade grande, no caso de um adenocarcinoma, e o KI67 vai estar elevado também. Então, distintamente de uma pancreatite, né, que seria a grande confusão num caso desse, ou então, às vezes, é leucócito. Né? Para o material obtido por FNB, acho que nunca mais, que eu lembro, tive essa necessidade aí. Muita gente usa o SMAD4. O SMAD4 é uma interpretação difícil, porque ele a interpretação é a supressão dele. Então, você tem que ter material suficiente para um controle interno. Quer dizer, eu tenho área pancreática positiva, normal, né, que o núcleo vai estar marcando, e, de repente, onde é o tumor,
vai haver a supressão, portanto, a imunistoquímica é negativa. Então, é uma interpretação difícil. O SMAD4, eu acho que ele seria mais utilizado para você imaginar, se a dúvida for, ele é primário do pâncreas ou não, né? Então, o SMAD4 suprimido no adenocarcinoma ductal daria o diagnóstico de tumor primário de pâncreas e não uma metástase de algum outro sítio. Perfeito, perfeito, Ira. Muito obrigado por sua explanação. Acho que foi excelente, né, em relação a essas, entre aspas, dificuldades e até avaliações que a gente tem em relação a esse tipo de perfil, né? Raquel, por favor, fique bem à vontade. Pode fazer a sua questão, acho que, ou fazer o seu comentário, por favor, tenha bom dia. Bom dia, Celso, bom dia a todos. Na verdade, é uma questão mesmo, porque nós temos, eu tenho muito mais dúvida do que né, conhecimento, porque é algo que a gente está ainda buscando. E a pergunta até para você, para o Filadélfia, em relação ao material obtido, até que ponto essas áreas de fibrose ao redor de atrofia, principalmente fibrose e do processo inflamatório. O Filadélfia até falou um pouco sobre isso. Até que ponto isso vai atrapalhar ou não? Não vai trazer um problema nessa análise do DNA? Essa é a minha pergunta. Assim, do ponto de vista prático, Raquel, quando eu faço a ecoendoscopia e tenho um tumor de pâncreas, o que eu percebo é o seguinte: quanto mais duro for a penetração, ou mais difícil for a penetração da agulha no interior da massa, a gente percebe que a quantidade de material é mais exígua, e muito provavelmente por causa dessa reação desmoplásica. Quando você tem um tumor com uma grande quantidade de necrose, você pegando material das paredes periféricas, isso torna-se mais fácil. Agora, eu vou deixar em relação ao que a gente pode encontrar nos pacientes com fibrose, eu vou deixar para o Filadélfio. Eu percebo exatamente isso. A única coisa que eu percebo é que a gente, quando tem um tumor mais enrijecido, mais duro, né, fica mais difícil. Principalmente, isso é uma coisa que me chama bastante atenção. Os tumores que eu encontrei mais rígidos, né? Eu, na época, não tinha. Eu nem gosto muito da elastografia, mas os mais rígidos sempre foram aqueles tumores com mais dificuldade para a gente conseguir material. Isso sempre aconteceu em pacientes que tinham, por exemplo, uma alteração importante que se assemelhasse à pancreatite crônica. Isso sempre me chamou bastante atenção na prática clínica diária em relação ao que a gente vê. Mas eu acho que essa sua pergunta é bem importante mesmo. O que você acha, Fila? Eu acho que você já falou, Celso. Esse tumor mais rígido, felizmente, quer dizer, a desmoplasia a gente vai encontrar praticamente em 100% dos ductais, né? Porém, existe uma forma com um ductal chamado desmoplásico, que aí praticamente é só aquela fibrose e as células neoplásicas inseridas no meio dela, tá? Então, assim, do ponto de vista diagnóstico, claro que dificulta, né? Mas, novamente, com o FNB, eu acho que também a gente não deixou de fazer diagnóstico. E sim, essa reação dificulta, o Surjan já falou isso uma vez, que eu lembre, acho que ele talvez fale novamente, que é justamente essa reação e esse tipo histológico que dificulta a resposta terapêutica, né? Sempre lembrando que, assim, até hoje, os clássicos parâmetros para dizer, para tentar estabelecer prognóstico é a invasão perineural e a invasão vascular, né? Acrescenta-se isso atualmente a forma desmoplásica e a dificuldade da terapêutica atingir
a neoplasia propriamente dita, né? Perfeito, Fila. Eu também Oi? eu penso exatamente assim. Eu acho que o Rodrigo tem. O Rodrigo Então acho que vou tem. chamar agora o Tá, Rodrigo tá bom. para fazer o seu comentário ou fazer a sua questão para a gente discutir. Fala, Rodrigo, bom dia. Oi, bom dia a todos, tudo bem, gente? Isso daí eu acho que é um dos temas mais quentes, talvez, atualmente no tratamento das neoplasias pancreáticas. Queria colocar só algumas coisas em perspectiva, né? A princípio, se a gente pegar os guidelines, por exemplo, da ESMO, da NCCN, todos os pacientes com câncer de pâncreas deveriam ser submetidos a sequenciamento genético, né? E é claro que, principalmente por ultrassonografia endoscópica com punção, que é o principal método diagnóstico também. E eles recomendam até, assim, aqueles pacientes que não têm, ou mesmo que já tenham sequenciamento genético do tumor inicial, que se apresentarem qualquer tipo de recidiva depois do tratamento oncológico, ele seja repetido, ou rebiopsiando lesão-alvo, ou até por ctDNA, né? Para ver se teve alguma modificação, se teve alguma resistência, ou se apareceram aí novas fusões. Eu acho que dentre esses perfis todos que a gente vê, né, que boa parte deles vai variar aí de os mais presentes a 10% dos casos, tem dois que são os principais, né, que a gente vê bastante na prática clínica, que são aqueles associados à mutação do BRCA1 e BRCA2, porque eles se tornam de imediato bons respondedores à platina, né, tratamentos que contêm platina, como por exemplo FOLFIRINOX, né? E depois, esses pacientes vão ser elegíveis à manutenção com olaparib, que são os inibidores do PRAP. Outra aí que tem uma certa significância, apesar de não ser comum, né, são tumores bem mais raros, que são aqueles que têm estabilidade de microsatélite, porque eles respondem a inibidor de checkpoint imune, como o pembrolizumab, que hoje é muito utilizado no câncer de via biliar. E já tem protocolos que colocam esses caras que têm instabilidade de microsatélites se questionando se o pembrolizumab não entraria como primeira linha, nem entraria para a segunda linha, né? Agora, quando a gente fala de outros, né, outros tipos de mutação, como KRAS wild type, alguns tipos de fusão ou BRAF, né? Que são drogas que eu acho que nem sei se a gente tem tanta disponibilidade, né? Que é o larotrectinib, dobrafenib, e na verdade, quando a gente pega, por exemplo, as orientações da ESMO, tudo tal, ou mesmo aqueles que têm mutação do HER2, né, amplificação do HER2, que responde a trastuzumab, aquelas drogas muito doidas, eles mesmos falam que dentro desse contexto são pacientes que são mais elegíveis a trials internacionais, né? Quando a gente pensa um pouco também assim no TP53 e MAD4, hoje eles são mais considerados talvez mutações relacionadas com prognóstico, né, com recidiva precoce, e não tanto em si para a terapia-alvo. Mas eu queria colocar um pouco sobre contexto, que, por exemplo, outro dia teve um paciente que eu operei aqui, que é de Minas Gerais, e o paciente voltou para o tratamento oncológico. Aquela senhora Ardengue que tinha uma lesão próxima da artéria mesentérica superior, lembra daquele caso que a gente discutiu? Claro. E ela voltou para lá e depois eu comentei aqui, né? Eu falei, você precisa de um oncologista, tal. Talvez seu caso fosse elegível para fazer FOLFIRINOX, tudo. Ela voltou para lá e pediu um relatório para mim, que eu falei, pô, eu não vou fazer, um oncologista tem que fazer esse relatório. Porque, de acordo com o tier do convênio dela, ela não teria acesso ao FOLFIRINOX, tá? Ela teria acesso só à gencitabina, nem sei se teria associação com nab-paclitaxel. Então, assim, isso, boa parte do que a gente ainda fala de NGS são achados de terapia-alvo que os pacientes vão para inclusão em grandes trials, tá? Eu acho que, assim, o pembrolizumab, talvez o olaparib, sejam drogas que a gente ainda tenha mais acesso. Isso, assim, fazendo NGS, boa parte desses pacientes vão ter que entrar contra o convênio, com ação judicial, tudo.
Mas acho que até no Sistema Único de Saúde, o que a gente tem à disposição para câncer de pâncreas, a gente estabina. Assim, vai ser assim, muitos pacientes vão ter dificuldade de acesso ao FOLFIRINOX. E aí sim, tipo, é uma alteração que para o BRCA1 e BRCA2 é muito importante você seguir por essa linha de tratamento, e não é uma mutação das mais raras, né? Assim, chega a 10% dos casos. Então, assim, acho que os tumores de pâncreas é diferente do tumor coloretal, né? Que a gente também, e outros tipos de tumores que a gente hoje, por exemplo, pulmão, né? Pele, que a gente tem terapias-alvo, imunoterapia muito, muito específicas. O pâncreas a gente ainda falta achar alguns checkpoints aí para terapia-alvo, ainda não é um leque tão grande. Boa parte desses que a gente fala, 20% desses pacientes são elegíveis à terapia-alvo, boa parte desses pacientes usaria terapia-alvo dentro de trials internacionais, mas eu acho que é um caminho super bacana, uma tecnologia que está se desenvolvendo, e acho que com o passar do tempo, cada vez mais a gente vai achar pontos aí para terapia desses pacientes, mas só lembrando que, tipo, o acesso a esses medicamentos não é tão simples assim. Muito obrigado por seus comentários, Rodrigo. Só lembrando também que esse trabalho mesmo mostra que a concomitância ou a utilização clínica de fato, né, mesmo com uma sequência genética como foi feita nesse trabalho, mostra uma coalizão, uma possibilidade de terapêutica complementar em apenas 18%, né? Então, quer dizer, ainda a taxa é muito baixa para que a gente baseie o nosso raciocínio único e exclusivamente nessa possibilidade de fazer, de identificar essa sequência genética, né? Isso que chama bastante atenção. É muito caro, não é barato, né? Ou seja, é uma sequência genética ampla, mas que ainda traz muito pouco impacto na prática clínica diária. Isso me chama bastante atenção, né? Não sei se o Fila quer comentar e depois eu vou chamar o Columbano. Não, olha, não, é isso mesmo. Eu só queria, acho que vocês falaram quase muito bem tudo. Eu só queria chamar a atenção, levantando o gancho da nossa última reunião, não é, Celso? Que num passado bem recente, nós dizíamos assim, onde biopsiar, né? Uma biópsia no lugar certo, né? Atualmente nós temos essa responsabilidade adicional, que é de suprir material para essa sequência de investigação. Não existem resultados ainda brilhantes com isso, né? Mas eu acho que é a nossa obrigação disponibilizar material, né? Então, esse nosso momento aí, que é a biópsia, a coleta do material e o preparo do material, é a responsabilidade nossa. Então, no momento, eu acho que nós temos essa obrigação. Olha, nós temos que fornecer material, né? E também cuidar, né, para as equipes que vão para a biologia molecular, tem que cuidar de conseguir representar o material adequadamente também, né? Aí eu acho que o concurso de um patologista será sempre muito importante para esse tipo de biópsia. E lembrar que o Rodrigo já falou, no pulmão já tem sido feito isso, quer dizer, você faz uma primeira abordagem, depois rebiopsia, vê que mutação que restou, que outro tratamento complementar. É como, né, como a gente fazia a urocultura para o tratamento das infecções urinárias recorrentes, não é? Então, eu Correto, acho que Fila. ressaltar nossa obrigação para o momento de fornecer material adequado para essa sequência. Vai aparecer, né? Sem dúvida vai aparecer terapêutica para isso, né? Não, com certeza. Pro BRAF, Rodrigo, por conta do melanoma tem tratamento. Então, o BRAF é bem positivo no melanoma, né? E é usado para decisão terapêutica, né? Então, tem droga para isso. Claro, independente do convênio aí, mas a gente acaba tendo droga por conta do melanoma, tá?
Perfeito. Não, eu acho que a gente tem que continuar pesquisando, com certeza isso vai ajudar bastante, né? E além de tudo, né, a gente sabe que com a evolução para os imunobiológicos, ainda o câncer de pâncreas, né, ele mostra pouca reatividade a esse tipo de avaliação. Columbano, por favor, fique Eu bem à posso só vontade, fazer um tenha um bom dia. comentário, Opa, pode falar. Ardengue? Acho que o BRAF é o dabrafenib, né? E o trametinib, né? Que eu não sei se é a mesma coisa que eles utilizam para o melanoma, né? Só fazer um comentário para vocês, eu não sei se para aqueles que sabem, assim, essas novas drogas, elas vêm todas com esses nomes estranhos, né? E geralmente terminando em IB, essas coisas. Não sei se vocês sabem, mas quando foram começar a criar essas terapias-alvo, a indústria farmacêutica se reuniu e falou, beleza, assim, vamos começar a colocar o nome nas drogas em que seja possível falar esses nomes em todas as línguas do planeta, né? E acho que eles conseguiram criar nome de droga que você não consegue falar em nenhuma língua do planeta Terra. Exatamente. Isso é um ponto interessante, né? Que cabe até uma discussão, né? Columbano, por favor, bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, falar que foi um prazer ver vocês no Congresso agora em São Paulo. E foi um momento interessante de bom aprendizado. Bom, eu, como clínico, veja bem, nós estamos ainda muito longe da cura dessa doença, porque a gente está trabalhando com cura cirúrgica, e se a gente não consegue extirpar toda a neoplasia, você fica preocupado com quimioterapia para tirar células que já saíram do pâncreas. Então, a história da quimioterapia, nós estamos apagando fogo o tempo inteiro. Então, eu queria falar um pouco de epigenética, porque todo esse processo, nós sabemos que a mutação em si não vai, ela não é, a mutação não vai induzir o tumor diretamente, porque nada sai do núcleo da célula. Então, é a gente que expressa a mutação que está lá. A gente pode questionar de que maneira a mutação surgiu, mas não existe determinismo genético. Aí o interessante da coisa é que nós temos que ir atrás dos gatilhos inflamatórios que expressam o gene. Então, a neoplasia é uma expressão de um gene mutante, né? Quando a gente fala de proteína P53, vejam bem, a proteína P53 é uma caspase, é uma proteína indutora de apoptose. Quando você tem mutação na proteína P53, você perde a capacidade de induzir apoptose em células que têm um defeito genético que vai induzir uma neoplasia. E os outros genes todos são assim. Então, os estudos do eixo intestino-pâncreas, que a gente estudou agora recentemente, é um dos principais indutores do processo inflamatório intrapancreático, sobretudo, por exemplo, depósito de gordura. Por isso que é interessante depois o Fila falar sobre a esteatose presente ou não, porque esse depósito de gordura inicial dentro do lóbulo pancreático é um potente indutor de processo inflamatório. A migração de partículas bacterianas ou de substâncias produzidas pela desbiose. Então, isso tudo vai desenvolver a chegada de um processo inflamatório em locais-alvo, pode ser o fígado, pode ser qualquer local. Então, dentro do contexto epigenético, que é onde a gente tem que trabalhar a cura, estão os gatilhos inflamatórios. Então, nós só vamos conseguir resolver isso quando a gente começar a trabalhar a quebra dos gatilhos inflamatórios associada à terapia que a gente tem, quer seja terapia-alvo, quer seja cirúrgica, o que seja. Então, qualidade de vida do paciente, contexto alimentar, que é o processamento alimentar, e a microbiota. Então, isso sobretudo para os mais jovens, porque esses pacientes, além da terapêutica diagnóstica, que é uma coisa extensiva que nós estamos fazendo, claro, eu como clínico, meu objetivo é tratar o doente. Muitas vezes você tem endoscopistas que o objetivo dele é fornecer material para fazer o coisa. Então, cada um tem o seu setor e tenho certeza que todos nós aqui, o nosso objetivo básico é tratar o doente e não tratar a biópsia, o que seja, né? Então, é só lembrar esse detalhe, porque o contexto da cura e do tratamento, mesmo depois de qualquer terapêutica que você vai propor, você tem que abordar os gatilhos inflamatórios, que são epigenéticos. Rapidinho, muito obrigado. Perfeito, muito obrigado, Columbano. Humberto, fique à vontade para fazer seu comentário e depois eu vou chamar o Marcos. Oi, pessoal, bom dia. Eu vou fazer um comentário e, na sequência, é uma pergunta para o Fila, tá? Se a gente fosse fazer um crossfire entre a equipe multidisciplinar de trata do pâncreas, a gente estava sendo nocauteado em todos os rounds, né? A gente, assim, quando a gente vê que só 18%
o Celso já frisou isso bem, só 18% vão dar algum resultado para que você tenha uma terapia-alvo, e mesmo se eu tiver errado, vocês me corrigem, nos tratamentos mais atuais, 30% só vão responder, de um modo geral. Então, a gente tá apanhando muito, né, naquele ringue lá com tumor de pâncreas. Agora, eu não tenho experiência nenhuma na questão do sequenciamento genético, e eu acho que fica muito frustrante quando a gente vai num congresso, e se alguém viu isso, por favor, me corrija. Em nenhuma das salas que eu assisti tinha um patologista presente. Em nenhuma que eu vi. Comecei vendo dos cistos pancreáticos, que o Celso estava presente, o Jorge Guedes estava presente, o cirurgião estava presente, mas ninguém, não vi nada de patologista. Eu lembro num congresso há muitos anos lá em Salvador, eu vi o Fila. Eu ouvi o Fila. Quando eu estava. Viu, Fila? Tem muito tempo isso, quando eu estava começando Eu a que fazer. levei o Fila nesse congresso de Começando Salvador. a Eu que ver levei o Fila. a especialidade. Aí eu falei assim, pô, esse cara é muito louco. Eu pensei assim, pô, esse cara é muito louco. Para eu entender isso aí vai demorar para caramba. Olha que eu gostava de estudar patologia naquele livro Robbins, se não me engano, né? Fila Robbins, se não me engano. Então, assim, eu queria perguntar diretamente para o Fila a necessidade da gente encaminhar para o patologista, nos casos de tumores de pâncreas, geralmente as lesões são grandes, tecnicamente eu acho que isso não tem problema, a necessidade de a gente encaminhar em frascos separados a periferia do tumor e o centro do tumor, em vez de fazer a técnica do leque ou do Fanning num frasco só. O que é que você acha? Não, eu acho que é melhor eu acho que é melhor concentrar o material. Pelo menos para a técnica que eu utilizo, como eu faço uma centrifugação, eu concentro o material todo. Então, eu vou ver, eu vejo a área desmoplásica e a menos desmoplásica, falando em ductal. Então, eu não acho legal dividir material, não. Okay. Tá? Eu acho melhor concentrar o material. Onde você ouviu isso, Humberto? Não ouvi. Não ouvi. Eu não ouvi nada. Não, saiu da minha cabeça aqui. Saiu da sua... Não, mas olha, mas é super Saiu importante agora da minha cabeça. Será que é possível? Sabe por quê? Não, os laboratórios que não fazem a agarose, a microhistologia, eles têm, para melhorar a chance do diagnóstico, eles têm colocado cada filetinho da agulha em uma lâmina, em um bloco. Então, outro dia eu recebi 10 lâminas com 10 filetinhos, né? Então, imagina se o camarada que tem que escolher para biologia molecular, ele vai ter que pegar um pedacinho de cada um, vai ser um problema. Então, eu acho Vira um melhor quebra-cabeça, né? eu acho melhor concentrar o material. Bom. Perfeito. Rodrigo, não, Marcos Clarence e depois o Rodrigo, por fim. Olá, bom dia. Bom dia, Marcão. Inicialmente dizer o que o professor Colbano começou, que foi muito bom o encontro, né? E espero que em Fortaleza a gente repita esse encontro. E é bom sempre ver os colegas presenciais, né? Isso é importante. Esse é um assunto que na prática parece uma coisa meio chata, né? Porque a gente está cada vez querendo prática e resolução rápida. Mas vejo que isso é algo presente e futuro. E o professor Colbano, que gosta de fisiopatogenia, né, já começa a sinalizar coisas importantes. Então, Rodrigo, eu também acredito muito que a gente vai fazer cada vez mais tratamento oncológico clínico personalizado. E essas IBs, e aí eu te parabenizo, porque você sabe um bocado de medicamento que eu não memorizo, né? Isso é uma coisa importante. Então, a questão do tratamento personalizado tem muito a ver com isso. Mas o que eu quero muito é aquele paciente que é familiar de um paciente que tem adenocarcinoma,
né? O que teve, e ele tem esse familiar um cisto, né? E que aparentemente não tem câncer nenhum, enfim. Se a gente vai fazer no futuro, no presente também, esse estudo genético com material, que me parece fazer estudo genético com outra amostra, talvez não dê tanto impacto como tirar o tecido do pâncreas, né? Eu não sei o que é que o professor Fila acha, que no futuro, quando a gente avançar mais, quando a gente tiver mais disponibilidade, né, de fazer isso, se esses pacientes, né, parentes que não têm adenocarcinoma, mas tem um cisto que a gente está investigando, que o futuro é também fazer estudo genético desses familiares. Né? Não sei o que o professor Fila acha sobre isso. Perfeito. Fila, quer responder Não, rapidinho? Obrigado, não, sim, Marcos. eu acho fundamental. Tanto que material positivo eu não jogava fora. Por legislação, são 5 anos que você tem que manter o bloco em parafina. Eu não jogava fora, porque é isso, vai acontecer isso. O neto vai vir procurar saber a comparação dele e do avô. Então eu acho que está certinho. A única coisa que eu insisto muito é que a alteração, pelo menos no momento, a alteração genética, genômica, molecular, ela sempre tem que estar comparada à morfologia, porque você pode ter uma transição genômica positiva e não ter o fenotipo neoplásico associado, né? Quer dizer, não quer dizer que alguém que tem uma mutação vai ter tumor, e já tem o tumor, né? Então, sempre comparar a, a área cisto, ou sólida que seja, morfologia e os demais testes genômicos, inclusive. Perfeito, muito obrigado, Fila. Último comentário, Rodrigo, por favor, fica à vontade. Vou tentar ser breve, Marcos. Sabe que o que você falou é muito, muito interessante. Então, assim, quando você pega, por exemplo, a NCCN ou a ESMO, quando eles falam de NGS, eles falam que é para utilizar para orientação familiar também, tá? E eu vou te falar, Marcos, não é raro a gente pegar um paciente que quer seja com câncer de pâncreas ou qualquer doença oncológica, e a gente vai lá e trata, eu opero o dente está bem, de repente vem um familiar e fala, o filho, geralmente, e tal, fala, doutor, assim, quando depois que a situação já está tudo bem, sabe? Acho que depois eles pensam sobre isso e perguntam pra gente, doutor, eu tenho que me preocupar também, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, assim, esses sequenciamentos genéticos, vários deles, por exemplo, BRCA1 e BRCA2, né? Então, assim, câncer de mama, câncer de pâncreas. Então, assim, é comum já eles virem perguntar pra gente e faz parte, sim, o aconselhamento familiar é parte da conduta derivada a um teste desse, tá? Eu só queria fazer um comentário rápido. Eu perdi parte do seu comentário, doutor Columbano, porque eu tive que ir para o carro e caiu meu sinal. Mas você se utilizou de uma frase logo no começo que eu achei sensacional, que não existe mais o determinismo genético, né? Então, assim, eu tenho um trabalho feito na minha vida, por exemplo, quando o doutor Fila também falou aqui, olha, quando eu faço uma imunohistoquímica, eu estou vendo a proteína, né? Então, assim, eu tenho um trabalho na minha vida feito com proteômica, que foi junto com o pessoal do Memorial Sloan Kettering, do Rockefeller Institute, que a gente curou o primeiro paciente com hiperamonemia relacionada ao carcinoma fibrolamelar no mundo, e aí depois a gente provou a nossa via fisiopatológica e a gente não fez análise genética, a gente fez análise proteômica. Em última instância, a gente ainda tem a metabolômica, né? Então, assim, eu concordo plenamente que, assim, não necessariamente um gene alterado é um gene envolvido. Seria muito mais interessante se a gente já tivesse estudos relacionados à proteômica ou metabolômica, mas eu acho que são tecnologias ainda muito mais caras. Eu acho que dentro do contexto da oncologia, o que eles contam com o fato que é o seguinte, o crime e o bandido, né? Então, assim, você pode ter um bandido andando na rua, ele não está cometendo um crime, e por isso ele não vai preso. Mas na hora que você tem o crime, na cena do crime, tem um cara com uma arma na mão, você já consegue aferir com um pouco mais de precisão de que aquele cara deve ser provavelmente o bandido. Dentro desse contexto, uma coisa, me corrija se eu estiver errado, Fila, que eu sempre me preocupei, eu falei para vocês em relação aos análogos GLP-1 e os siméticos de GLP-4,
é que, e em relação ao que o Marcos estava falando de lesão cística, é que os IPMNs têm aumento de expressão do Carras. Não significa que eles tenham aumento de atividade. Mas os primeiros trabalhos que descobriram essa classe de medicamentos sempre apontaram que os análogos de GLP-1 são estimuladores da função do Carras. Quer dizer, uma vez que você tenha um tecido com Carras com aumento de expressão, talvez eles possam servir como não só alteração genética, mas fazer aquele gene efetivamente entrar em ação. Isso foi o que eu sempre pontuei para vocês da minha preocupação dos análogos de GLP-1. Perfeito. Perfeito. Celso, Realmente, último rapidinho, Celso. comentário, rapidamente. É porque é exatamente a importância. O Rodrigo está comentando, então, é muito interessante isso, porque qual é a orientação familiar que eu vou sugerir? Se você viver igual ao seu pai, você pode sim desenvolver um câncer, porque você tem um gene para isso. Então, a sugestão que eu digo é que vocês procurem corrigir os gatilhos inflamatórios, quer seja na qualidade de vida, nos hábitos alimentares, no contexto familiar, de estresse, o que seja. Isso é uma mensagem muito interessante por causa do contexto epigenético dessas neoplasias, ok? Perfeito. Bom, pessoal, realmente é um tema palpitante. Eu prometo a gente falar mais sobre esse tema, porque eu acho que é um tema que a gente tem que aprender. A gente sabe que cada vez mais, né, principalmente os americanos, eles apostam muitas fichas nesse capítulo, né, da epigenética, né, da genômica, da proteômica, da metabolômica, né? Então, eu acho que são capítulos que a gente vai ter que discutir, não tem jeito, é um ponto fundamental. Então agora nós vamos passar para um caso simples, a gente vai cair na vida real, né? E a vida real é isso aí que nós vamos mostrar aqui agora. Então, por favor, Cristiano, fique à vontade para apresentar o trabalho aí. Bom dia, doutor Celso, bom dia a todos. Nosso caso clínico de hoje se trata de um homem de 62 anos, assintomático. Ele tem um cisto de pâncreas identificado aí em 2015, sendo vigiado desde então. Em 10 anos, o cisto aumentou de 1,3 para 4,4 centímetros e veio para nossa avaliação. Na verdade, reavaliação. De antecedente, ele possui apenas obesidade grau 1, negava antecedentes familiares, cirurgias, hábitos e vícios. O exame físico dele era sem alterações, abdômen indolor. Em relação aos exames laboratoriais, não haviam alterações significativas. E aqui, o exame que ele nos trouxe de 2015, uma ressonância de 2015 para a nossa avaliação. Alguém tem algum comentário olhando para essa imagem? Que a gente pode ver um ducto pancreático principal completamente normal e uma diminuta área oligocística unilocular localizada no corpo do pâncreas, né? Ou seja, praticamente bem no meio do corpo do pâncreas. Alguém tem algum diagnóstico? Alguém acha que pode ser alguma coisa diferente? Esse é aquilo que eu falo, esse é o tipo do caso da nossa prática clínica diária, não só esse, mas, por exemplo, essa semana já pegamos mais um como esse, entende? E eu acho que todos vocês devem pegar vários pacientes como esse. Então, Marcos, quer fazer algum comentário? Jerusa, não sei se a Lutiane está aí, se a Lutiane estiver, fiquem bem à vontade, por favor. Qual o tamanho mesmo da lesão aí na 1,3 centímetros. Tá bom. Ok. Quer fazer algum comentário, Lutiane? Jerusa? Não, bom dia, professor. É isso Bom mesmo, dia. né? O cisto que a gente pega realmente na prática diária, sem sinais de alarme, sem sinais de alerta, aí tá bem próximo, né? Comunicante, né? Conducto. Realmente, pela comunicação, a principal hipótese é de um IPMN, mas aí sem nenhum sinal de alarme nem de alerta, né? Paredes regulares, sem nódulos e sem heterogeneidade, né? Inicialmente, realmente, bem bonita a imagem. Realmente, aí, algumas práticas, depende aí também, né, que tem o CA199, não sei como é que era, se era normal, cai realmente no acompanhamento dos guidelines. Ele fez CA199 à época e era normal.
Essa ressonância é de 2015. 2015, Luciane. Tem 10 Esse anos. paciente é o seguinte, ele veio em 2025 para a gente fazer uma nova ecoendoscopia nele, tá? Então, pode dar continuidade. Luciane, por favor, fique à vontade. Não, ele trouxe essa imagem com ele. Sim, ele é acompanha médico desde e vou dizer 2015. mais. Além de médico, ele é radiologista, abdominal. Ai, ai, ai. E eu fiz a ecoendoscopia dele com biópsia em 2015. Ah, essa era a minha pergunta, doutor Celso. Se ele não quis funcionar, com certeza, né? Não, aí eu fiz a ecoendoscopia, pode dar continuidade, aí vocês vão ver. Funcionou, Então, né? Ah, continua. tá. Pode ir. Aqui, doutor Celso, a gente tem a imagem da ecoendoscopia realizada em 2015. Aqui a lesão que media aí em seu maior eixo 1,4 centímetros, batia aí com a ressonância. Acho que tem mais imagens ainda, inclusive acho que Aqui a tem uns gente tem, vídeos. aqui a gente tem a punção. Foi realizada a punção. Eu vou passar aqui o vídeo da punção. Esse vídeo da punção é de 2015, tá? Então vocês vão ver o momento da punção, ou seja, foi bem lá no interior mesmo, tá? E a gente coletou também material da parede, tá? Tá bom, pode voltar lá na apresentação, porque os vídeos são bem curtinhos, né? Então, aqui é o resultado da punção. O cisto mucinoso sem sinais de... E o resultado da punção, feita pela diagnóstica, tá? Foi de cisto mucinoso. Na época, né, Fila? A época 2015, você ainda estava, né, na diagnóstica, lá. né? Estava, sim. Perfeito. E aí E foi feito o utilizado a diagnóstico agulha de cisto FNA. mucinoso. Pode dar continuidade. Aqui o aspecto pós-punção, a época. Alguém E faria, aí? só uma coisa, alguém faria alguma coisa diferente? Não faria a ecoendoscopia com punção? Seguiria acompanhando? O que é que vocês proporiam para esse caso? Vocês acham que está tudo certo, foi tudo correto ou não? Marcos? Humberto, por favor, fique à vontade. Não, faria exatamente o que você fez, até mesmo porque se basear em algum guideline, o guideline da Associação Americana de Radiologia fala que você pode funcionar um cisto a partir de 1,5. Então está com 1,4, então você está dentro dos parâmetros do radiologista aí para funcionar, né? Se for pensar nesse sentido. Mas se o paciente voltou agora, certamente esse cisto aí não apresentou nenhum sinal de malignidade ou pré-malignidade, né? Perfeito, vamos lá. Então pode continuar agora, Cristiano. E aí, 10 anos de evolução do caso, a gente tem uma nova realidade aí em relação ao cisto. O cisto hoje medindo 4,4 centímetros. Lembrando que essa ressonância é de agosto de 2025, justamente 10 anos depois. Aqui, o cisto, né, já multinobulado com 4,4 centímetros. Aqui a gente tem outras imagens da lesão, tá? Temos aqui uma reconstrução à esquerda muito interessante que mostra o aspecto do cisto, e à direita uma outra reconstrução mostrando aí uma outra face dele. Eu confesso que quando eu vi esse cisto e vi a ressonância de 2015, confesso que me pareceu um cisto diferente daquele que a gente fez a avaliação inicial, né? Então, isso me chamou bastante atenção. Entretanto, discutindo com um colega médico e paciente, onde a sua mulher também é radiologista, eles disseram que, na opinião deles, se tratava do mesmo cisto, tá? Então, pode Ô, dar Celso, continuidade. Oi. Posso fazer um comentário? Claro, por favor. Não, a periferia está mais realçada, o interior está menos, né? De forma bem irregular. Exato. É o que eu vejo, parece que tem septo ali, né? Ele ficou
ficou um pouco lobulado, né? Muito Ele ficou lobulado. um pouco lobulado, né? Parece que É, tem alguma coisa no interior, algum septo. Apesar de o cisto estar na mesma posição que o outro, né? Ele é bem diferente em termos de características, né? Ele tem um centro menos realçado e a periferia mais realçada, até de uma certa forma irregular, além de lobulado. Eu quero saber também o que a Nutiane acha, o que a Jerusa acha. O João também está aí, o João Batista. Fica bem à vontade, por favor, pode falar o que vocês pensam, comparando o exame anterior e o exame atual. O que Houve parece uma é que mudança esses. nas características, né? Opa, Houve perdão. uma mudança das características ecográficas. Olha só, olha. Olha aí. Eu acho que não Aqui a foi gente tem só um o quadro crescimento, comparativo. ele mudou o cisto, né? Desculpa, Nutiana, não entendi. Eu acho que não foi só o crescimento do cisto, ele mudou, assim, as características também, né? Perfeito. Ele tá mais irregular, né? Antes estava Exatamente. mais definido, certinho, ele está mais irregular, demonstrando que tem alguma alteração na parede internamente, cresceu alguma coisa, não está tão uniforme, estimulando a gente a fazer punção. Perfeito. E se você pensar bem, né, houve um crescimento de 1,3 para 4,4, ou seja, aproximadamente 3 centímetros, o que daria por ano em torno de 0,3, né, 0,35 centímetros por ano, né, se você for pensar nisso. Que se adequa mais à taxa de crescimento dos tumores, dos cistoadenomas serosos, né, que estão em torno de 0,2 a 0,4 centímetros, né? Enquanto que os mucinosos eles estão em torno de 0,25 ao ano. Né? Pelo menos é o que mostram os trabalhos da literatura. Então, é isso que a gente pode dizer. Pode continuar, Cristiano. Aqui o laudo da ressonância atual, né, mostrando aí essa formação cística na cabeça do pâncreas. É exatamente o que foi discutido aqui, levando em conta a hipótese diagnóstica de neoplasia mucinosa pancreática de ducto secundário. Então aqui, novamente, a comparação entre 2015 e 2025, 10 anos depois, com essas mudanças aí de características que foram citadas. E agora a gente quer saber da conduta a partir desse momento com o paciente aí pra gente. Humberto, Marcos, Nutiane, o que é que vocês fariam? Ecoendoscopia, Punção novamente. punção novamente. Sem Perfeito. dúvida nenhuma. Funcionar. Veja bem, Funcionar. essa é uma questão. Mesmo já tendo um diagnóstico de cistoadenoma mucinoso, vocês fariam uma nova punção? Esse é um ponto, porque já tem o diagnóstico de Sim. cistoadenoma mucinoso. Não, com certeza, porque mudaram as características, né? Perfeito. Crescimento. Mas vocês aí fariam uma nova punção procurando o quê? Procurando câncer. displasia ou outro diagnóstico, porque você adora cistoadenoma seroso, então eu não descarto que que o primeiro diagnóstico, desculpa os patologistas, tenha sido mal interpretado, tá? Estou na brincadeira aqui, mas sem dúvida eu puncionaria, faria avaliação do líquido se pudesse, se tivesse quantidade, e mandaria para microhistologia aí. Perfeito. Alguma conduta diferente, Marcos? Não, é isso mesmo. Punção, FNB, de preferência. Columbano? Também está bem de acordo. Acho que nova punção e revisão do líquido e busca de displasia, né, claro? Perfeito. Então tá bom, vamos lá. Alguma coisa diferente? Alguém quer falar alguma coisa diferente? Rodrigo, você está de acordo? Esse paciente é seu do consultório? Você faria também a ecoendoscopia com biópsia? Ou você simplesmente continuaria, mesmo com esse tamanho de 4,4, acompanhar? Ou você já faria uma cirurgia upfront nesse paciente? Eu iria para eco, lembrando que agora mudou um pouquinho de figura, né? Esse paciente agora tem um worrisome feature. Mas ainda assim, eu acho que eu investiria numa eco. E quantos anos tem o paciente? 62, né? 62. 62.
comorbidades, muitas, ou o cara é... Obesidade Não, o não é cara ruim é apenas. fit para cirurgia, fit, Eu iria totalmente. para eco, mas está mudando um pouquinho de figura. Perfeito. E me fala uma coisa, na sua opinião, o cirurgião que coloca esse paciente direto na mesa, tá certo ou está errado? Não posso julgá-lo. Não, ele está Isso é uma protegido. resposta politicamente correta. Não, ele está protegido. Ele está protegido por Kyoto, né? Então, assim, agora esse é um paciente com worrisome feature, ele tem um crescimento maior do que 0,25 por ano. E se o paciente vai 62 anos, young, o cara é fit, então, assim, o cara tá respaldado para indicar cirurgia nesse caso. Perfeito. Isso tem que ficar claro, pessoal. Esse é um caso que, a priori, pelo último guideline de Kyoto, apesar do CA199 dele estar normal, tá? Nesse atual momento, é um caso que, se o cirurgião indicar a cirurgia, não está errado. Isso tem que ficar bem claro. Muito pelo contrário, está apoiado pelos guidelines. Isso tem que ficar bem claro mesmo. Então, pode continuar, Cristiano. Eu posso fazer uma pergunta Claro, pro por favor, Humberto. Fica o à vontade. Surjan? Surjan, nessa, vamos dizer assim, nessas discordâncias em termos, né, dos guidelines, que a gente sempre discute, você operaria só com sinais de preocupação ou você operaria se tivesse pelo menos um sinal de alto risco? Porque aí é punção, dando displasia e tal. Eu acho que depende muito do caso, depende da idade, da condição clínica. Eu geralmente, assim, assim, em teoria, vamos ser, assim, um pouco mais obtusos na nossa forma de pensamento, ou, quiçá, para não ser mais objetivos, tá? Esse caso pode ir para cirurgia. Em teoria, assim, por que fazer uma eco? Então, assim, a gente tem um diagnóstico anterior por ressonância, se realmente falava de comunicação ductal, de possivelmente um IPMN, e assim, não existe uma obrigatoriedade aqui de realizar a punção. Se fosse assim, Rodrigo, você realizaria? Eu realizaria por alguns motivos. Primeiro, assim, eu gosto de investir no diagnóstico. Eu concordo com vocês que mudou um pouco o aspecto na ressonância, mas eu vou dar aquele feedback do cirurgião para vocês. A gente tem um pouco uma imagem que isso é uma bolinha de líquido, e na verdade, esse tecido é biológico. Eu não sei porquê, não sei se alguém aqui tem explicação, gostaria muito de saber. Mas, gente, você vai operar esses casos, tá tudo grudado, tá? Gruda epíplon, gruda meso, gruda vaso, né? Que não é uma invasão tumoral, tá? Mas, assim, não é um tecido tão inerte de reações adjacentes, até é isso, grudar tecido ao redor. Você pega o IPMN desse volume, ou se fosse uma neoplasia cística serosa com indicação por compressão de estrutura adjacente, tá tudo grudado, gruda tudo em volta dessas lesões, tá? Então, assim, como eu acho que, assim, eu tenho casos até hoje que acompanho de IPMNs desse tamanho e nunca indiquei cirurgia, eu acho que, assim, se faz também uma punção agora, com uma biópsia, pô, vai pro fila, o fila acalma muito a gente em relação a diversas características do epitélio, eu acho que a gente pode ir para uma conduta conservadora, tá? Mas a gente tá, acho que é o espírito criado por esse grupo com o qual eu concordo, tá? Mas você pegar um cara ali mais obtuso, ele vai operar e não vai nem pensar, tá? Perfeito. Vamos lá, pode continuar então agora, Cristiano. Indicado, então, a nova ecoendoscopia com punção, e aqui a gente tem um aspecto da visão ecoendoscópica realizada este ano, que com o aumento do tumor, né, do cisto, medindo 4 centímetros assim, o maior eixo. Aqui uma outra imagem, e aqui o momento pré-punção, e durante aí, a gente pode observar a agulha na lesão. E aqui o aspecto pós-punção. Então foi realizada a punção, a nova punção, aspecto pós-punção. Novamente, foi aventada a hipótese de neoplasia cística, né, no corpo do pâncreas, IPMN tipo 2. E aqui a gente tem um aspecto, doutor Celso, do líquido puncionado. Volta um pouquinho, ó, quero que vocês vejam o seguinte, volta um pouquinho no laudo. A glucosimetria, no laudo. A glicosimetria revelou 149 miligramas por decilitro. Então, olhem bem, né?
olha a contradição, a área contraditória. Glicosometria mostrou 149 miligramas e eu concluí, esse caso fui eu quem fez, né, como neoplasia cística do corpo e do pâncreas. Alguém concorda, alguém discorda, fica bem à vontade, porque eu acho que a gente está aqui para aprender. Inclusive eu estou aqui aprendendo com esse caso, mais uma vez. Jerusa, você concorda? Nutiane, Marcos Clarencio? Perfeito. Vamos dar continuidade, então. Ninguém quer falar nada? Ô, Celso, mudou o raciocínio, né? Mudou o raciocínio. O aspecto Então, do é isso aí. É e isso a aí. glicose lá em cima, poxa, se a glicose é extremamente... tem uma sensibilidade muito boa, né? Melhor até que o CEA, né? Ou em combinação é melhor, mas comparando um com o outro, tem uma sensibilidade muito boa a glicose para os tumores, para as lesões mucinosas. Muda completamente. Então, aqui é uma glucosimetria dessa, fala a favor de uma neoplasia cística serosa. Esse é o ponto. Esse é o ponto, entendeu? Então, isso aqui chama a atenção da gente, né? E a gente está pensando... tinha comunicação com isso, Celso? Sim, tinha comunicação, assim, era muito próximo, não dá para ver nitidamente que o ducto pancreático principal terminava na lesão, mas chamava bastante atenção. E como eu consegui tirar aproximadamente uns 15 ml, né? O que eu fiz? Eu mandei para CEA, CA199, glicose e amilase, que vocês vão ver, e aí eu fiz uma glicosometria na sala, como eu tenho feito, né? E até essa semana eu tive outro caso, eu fiz e eu vou apresentar para vocês na outra semana. Vamos ver o que o Fila vai dar. É uma mulher, mas a gente vai aguardar esse daí. É outro caso semelhante, mas é bem interessante. Doutor Celso. Oi, Jerusa. Jerusa. Então, pode falar. Com o string test negativo e a glicose maior que 50, o senhor levou em consideração, então, a comunicação? Eu levei em consideração a chance de comunicação com o ducto e a biópsia que eu tinha feito há 10 anos anteriormente. atrás. Ah, tá. Entendi. Logicamente. É lógico, beleza. Eu tenho que levar. Eu acredito piamente na biópsia, né? E aí, olha só os níveis, gente. Olha só os níveis. Total de 13 ml, um CEA de 0,7, uma amilase de 61, mostrando que não tem comunicação com o ducto pancreático principal, um CA199 baixíssimo. Agora, a gente sabe que uma glicose acima de 50 e um CEA menor do que 5 miligramas, né, 5 microgramas, você tem quase 97% de chance de ser um cistadenoma seroso. Né? Seroso. Então, com string test negativo, tudo fala a favor de um cistadenoma seroso. Então, vai lá. E aí, o Fila fez a biópsia, né? E aí veio como um cistadenoma simples. Bom, a pergunta que eu quero, que não pode calar, é o seguinte: Fila, o que aconteceu? Fala para mim. Então, vocês viram que a última linha aí, eu fiz 6 níveis de corpos histológicos para conseguir alguma célula representativa aí para chegar a esse diagnóstico, né? E eu não vi nenhuma célula de padrão mucinoso. Então o que eu conversei com o paciente ontem? No seguinte sentido, se naquele material de 10 anos atrás eu tive esse nível de dificuldade para ter material de análise, que eu gostaria de comparar. Então, o paciente vai pedir o material para eu comparar. Só aí eu vou conseguir responder. Então, o que eu estou imaginando é que pouquíssimo material do componente seroso e confundiu com material da área de passagem, né? Então, essa é a minha impressão. Agora, eu acho importante mandar esses resultados para o patologista, viu, Celso? Esse material bioquímico que você obteve aí. Eu acho que faz parte, né? Sim, claro. Eu tenho que raciocinar como vocês, né?
Então, mas é isso, eu acho que se eu tive tão pouco material há 10 anos atrás do componente seroso, possivelmente as células que estavam lá eram Existem eram da algumas coisas, passagem. né, Fila? Eu tive buscando na literatura, porque eu fiquei extremamente intrigado com esse caso. Ou seja, é a primeira vez que acontece um caso desse com a gente. A gente sempre discute, né? O fato, eu acho que aqui a gente tem que discutir aquilo que a nossa prática clínica diária. E a nossa prática clínica diária é isso. Nós temos uma ecoendoscopia de 10 anos atrás, com uma biópsia feita por um bom patologista que mostrou que se tratava de um cisto mucinoso. E nós temos aqui agora, 10 anos depois, uma nova biópsia de um paciente que tem o estreitei. Então, eu pensei em algumas coisas. Primeiro, será que é o mesmo cisto? Não sei. Honestamente, eu não sei. Apesar dos radiologistas falarem que sim, eu não sei. Agora, eu tive pesquisando na literatura, existe uma chance, é rara, de aproximadamente 2 a 3% da concomitância de cisto seroso associado a cisto mucinoso. Sim, sim. Então, isso existe. é outra coisa, né? Ou seja, o que é que eu vou enquadrar, como é que eu vou enquadrar esse paciente? Então, eu acho que depois que você fizer essa revisão, Fila, você podia falar com a gente e a gente reapresentar esse caso, porque eu acho que esse é um ponto interessante mesmo, né? Para saber se naquela época era já, ou continua sendo um cistoadenoma seroso. Né? Sim. Sem dúvida, não, acho que é uma discussão em dois tempos. Exatamente. Alguém tem mais algum comentário, gente? Isso aí mostra exatamente as nossas dificuldades, né? Como é que a gente tem dificuldade e não é fácil, a gente fazer esse tipo de diagnóstico. Alguém quer fazer mais algum comentário? Humberto, Jerusa, olha aí a ilustração. Só para comentar que a vida real é a vida real, né? Exato. Não, isso daí é uma fotomontagem só para ilustrar, às vezes, essa dificuldade de interpretação num seroso. Não é o caso, tá? Essa dificuldade de interpretação entre leucócito e célula do cistadenoma seroso ou cisto seroso, não cistadenoma, né? Perfeito. Dizer ao paciente que ele vai viver mais 10, 20 anos tranquilo. Aí, por exemplo, assim, eu acho que é importante a gente ter um diagnóstico de certeza, e esses cistos às vezes nos impõem essa dificuldade diagnóstica, porque o próprio paciente ele está um tanto quanto relutante em relação à cirurgia, e ele mesmo me perguntou de medidas alternativas, como, por exemplo, a realização da radiofrequência. A gente sabe hoje que a radiofrequência pode ser usada, né, nas lesões císticas de pâncreas. Então, essa é uma possibilidade que a gente pode usar. Fala, Jerusa. Oi, doutor Celso. Na verdade, eu não sabia da sua revisão, mas eu exatamente pensei aqui a mesma coisa. Meu Deus, será que não é um cisto associado ao anterior? Porque é muito diferente, né? E assim, a gente tem com esse resultado atual, eu realmente ficaria muito insegura de dar um mesmo diagnóstico de mucinoso, tendo uma glicose de 140 e pouco e um stream test negativo. Então, a minha realmente ideia que enquanto eu estava discutindo, eu disse assim, gente, será que algum cisto seroso cresceu ali do lado e nessa biópsia não pegou e alguma coisa desse tipo? Porque realmente é muito intrigante, né? Não, muito. Dúvidas, né? Esse caso mas é muito... realmente aprendizado, né? Porque, veja bem, eu mesmo me enganei desde a primeira ecoendoscopia e também da segunda, porque apesar da glicosometria ter dado 149, eu sou fiel àquilo que eu acredito. Eu sempre acreditei na biópsia. Eu acho que esse é um ponto fundamental, por isso que a gente precisa realmente avaliar e ver exatamente o que a gente vai fazer com esse paciente. Eu acho que esse é um ponto importante. Alguém tem mais algum comentário? Nutiane quer fazer algum comentário? Marcos Clarencio? O próprio Humberto?
Só pelas biópsias do fila. Quero saber. Você não tem o resultado do líquido da outra vez ou não tinha quantidade Não, suficiente? eu estou procurando o resultado do líquido da outra vez, né? Aquelas imagens da ecoendoscopia eu tinha, mas eu estou procurando, porque deve estar em alguma tabela minha, né? Mas como eu tenho várias tabelas, né? Eu tenho tabelas de 1997 até 2002, 2002 até 2008, então eu estou procurando a tabela, né? Então estou procurando a tabela para achar. Então, o que eu faria era assim, como diz ficar na boia até o fila definir, entendeu? Ficar na boia, Exatamente. tranquilo lá, sem muita agitação. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, né, essa discussão que a gente teve. Eu quero agradecer ao Cristiano pela apresentação do caso, pela brilhante apresentação do caso. Desejar a todos vocês uma excelente semana e um bom feriado, né? Que vocês fiquem tudo tranquilos aí, curtam com a família e a gente se encontra na próxima terça-feira. Um abraço a todos e até na próxima terça. Tchau, Fila. Você tem que responder essa perguntinha para nós, hein, Fila? Um abraço. Tchau. Eu vou Abraço a esperar a todos. terceira biópsia. Tá bom. Um abraço. Tchau, tchau.